Olá, alunos do quarto ano. Estamos com mais uma aula de Ciências da Natureza. A nossa aula de Ciências de hoje, nós vamos aprender sobre pontos cardeais. Vocês poderão acompanhar no livro de vocês, o livro Novo Pitanguá, Ciências, né? Na página 116 a 123. Pontos cardeais. Para ajudar a localização de um local onde não conhecemos, nós podemos utilizar diversas maneiras, como um aparelho GPS, que utiliza dados provenientes de satélites enviados ao espaço. Podemos utilizar também mapas ou perguntar para outras pessoas que conhecem o caminho. Então, veja, para se localizar, né, ou não conhecemos, podemos usar esses instrumentos hoje, né? Temos aqui a imagem do GPS, também de alguns mapas, né? No livro de vocês, na página 116, ali no Orientação pelo Sol. Então, veja aqui que Renato ele estava procurando ali a residência de uma amiga, né? E ele não conhecia ali o bairro e resolveu, então, usar o GPS, né? Renato ele utilizou esse aparelho que utiliza dados, então, provenientes de satélites de navegação. Mas existem outras maneiras, conforme já mencionado ali, como mapas, né? E também perguntando para outra pessoa para encontrar o local. Além disso, alunos, é possível também identificar as direções dos pontos cardeais, observando a posição aparente do Sol no céu. E aqui na página 117, até mesmo mostra como que você pode fazer isso na prática, né? É o que nós observamos aqui, ó. É possível identificar as direções dos pontos cardeais, observando a posição aparente do Sol. Você poderá estender o braço ali, onde o Sol nasce, né? Que geralmente é o leste, onde ele se põe, estender o braço esquerdo, né? O oeste, a sua frente é o norte, e as suas costas é o sul. Ou seja, a direção em que podemos ver o Sol ao amanhecer é aproximadamente o leste. Onde ele se posiciona ao se pôr é aproximadamente o oeste. A direção à frente é aproximadamente o norte. E atrás é aproximadamente o sul. Eu até mesmo coloquei essa imagem para você estar observando, como vocês poderão fazer para observar essa experiência, né? No livro de vocês, na página 118, nós podemos ler esse texto que diz assim, ó. Durante a história da humanidade, a observação dos astros foi muito importante para a realização de diversas tarefas, principalmente as relacionadas à orientação e marcação do tempo. Na época das grandes navegações, entre os séculos XV e o início do século XVII, para explorar áreas distantes, era preciso viajar grandes trajetos, geralmente utilizando embarcações em mar aberto. Para isso, os navegadores precisavam se orientar para saber aonde estavam indo e, em seguida, voltar para a mesma localidade. A observação das estrelas foi fundamental para que os navegadores se orientassem em suas viagens. Observando a posição dos astros no céu, alguns estudiosos imaginavam figuras no céu, os quais deram o nome de constelação. E uma constelação visível no céu do Brasil é a do Cruzeiro do Sul, né? Como nós estamos observando aqui nessa imagem, aqui no livro de vocês, né? Com o desenvolvimento da bússola, esse instrumento passou a ser utilizado pelos navegadores para se orientar. Seu funcionamento baseia-se no campo magnético da Terra, indicando as orientações por meio dos pontos cardeais. Os dias e as noites e o movimento aparente do Sol ocorrem por causa do movimento de rotação da Terra, na qual o planeta gira ao redor de um eixo imaginário, denominado eixo de rotação. É o que nós estamos observando nessa imagem, ó. Então, temos aqui a Terra, né, girando ali no seu eixo imaginário. Esse movimento chama-se movimento de rotação, sempre do oeste para o leste.
Irão acompanhar no livro de vocês, aí na página 22, ó, Sistema Solar. No universo existem muitos astros, como a Terra, o Sol e a Lua. A Terra gira em torno de uma estrela chamada Sol. Além da Terra, outros 7 planetas giram em torno do Sol. O Sol e os 8 planetas que giram ao seu redor são alguns componentes do sistema solar. Veja no esquema uma representação do sistema solar com o Sol e os planetas. Os astros que emitem luz próprias, como o Sol, são chamados de astros luminosos. Já os que não emitem luz próprias, como os planetas, são chamados iluminados. Então, é esse movimento que a Terra faz, né, girando em torno do seu eixo, é que possibilita, então, esse dia e noite. Então, enquanto aqui no Brasil é noite, lá no Japão é dia. Quando no Japão é noite, aqui no Brasil é dia. Uma atividade, vocês vão fazer aqui na página 126, ó, diz assim: na cena abaixo, a projeção da sombra de uma criança está na posição incorreta. Então, temos aqui o Raul, o Gustavo e a Isabela, né? Então, qual é o nome da criança que a sombra está projetada na posição incorreta? Qual é a fonte de luz que projetou a sombra das crianças? Converse ali com seus parentes sobre a posição correta da projeção da sombra da criança que você indicou no item A. Número 2. Na aula de ciências, o professor de Joaquim colocou um globo terrestre sobre a mesa, perto de uma lâmpada acesa. Em seguida, ele girou o globo terrestre no sentido mostrado na imagem ao lado. Essa imagem aqui, ó. O que essa atividade representa? A letrinha B. O professor de Joaquim comentou que, quando é dia no Brasil, em alguns países, como o Japão, é noite. Como é possível explicar esse fato, de acordo com a atividade que o professor montou? Atividade 3. Leia o trecho do poema abaixo e complete a parte que está faltando. Dança dos movimentos da Terra. E a outra perguntinha aqui embaixo, né? Qual é a principal consequência desse movimento para a Terra? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a todos uma boa aula.